no nosso entendimento, que as nossas dúvidas sejam sanadas para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Querido reverendo Augusto Nicodemos, como o senhor está hoje? Tudo bem? Deixa eu ajudar o senhor aqui. Você pular. Pode repetir a pergunta? Alô, pode repetir a pergunta? A pergunta é muito complicada. Como está o senhor hoje? Frio. Com muito frio. E assim, está fazendo muito frio mesmo. Esse inverno, em comparação com o inverno passado, está outro nível. Então, assim, brace yourselves. Winter is here. Vamos começar com as perguntas. Irmãos, eu estou usando as perguntas do mesmo link do pastor Ângelo. Ele as colocou aqui para mim. E conforme a gente for, se a gente tiver tempo e tudo mais, eu gostaria também de abrir para a audiência fazer algumas perguntas, se nós tivermos tempo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta, querido reverendo. Como ser um calvinista mais humilde? Essa pergunta é da Anônima. Anônima quer saber como ser um calvinista mais humilde? Correto. O calvinista, por definição, ele tem que ser humilde. Porque a primeira doutrina que ele vai aprender é a depravação total. Que ele é corrompido da cabeça aos pés pelo pecado, todas as suas faculdades foram atingidas pelo mal, que ele é inclinado a fazer o mal antes de que o bem, que sua natureza é, por definição, inimiga de Deus, que ele não pode salvar-se a si mesmo, ele não pode desejar, querer, aceitar, compreender as coisas de Deus, e que, portanto, ele depende exclusivamente da graça e da soberania de Deus. Então, por definição, um calvinista ele tem que ser humilde. Um calvinista arrogante é um oxímoron, como a gente diz, é uma contradição em termos. Ou ele é calvinista ou ele é humilde. Não pode ser... ou ele é calvinista ou ele é arrogante, não é? Porque não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Perfeito. Ainda sobre perguntas assim de cunho prático, a Rosilene de Everett, ela pergunta sobre divórcio e novo casamento. E ela coloca um texto aqui de Marcos, capítulo 10, versículos 11 e 12, né, que diz: E ele lhes disse: Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então a pergunta é: está certa a interpretação de que, havendo divórcio por qualquer circunstância, não poderá haver um novo casamento? Não, essa interpretação é reducionista porque se baseia apenas nessa passagem de Marcos, quando as passagens paralelas em Mateus, duas vezes, Mateus 5 e Mateus 19, acrescentam a cláusula a não ser em caso de relações sexuais ilícitas. Mateus está escrevendo a uma audiência mais complexa, teologicamente, que são os judeus, enquanto que Marcos está escrevendo para os gentios, em Roma, provavelmente. E Mateus sentiu necessidade de expor em mais detalhes aquilo que alguns acham, inclusive, que é uma cláusula que foi acrescentada pelo próprio Mateus, para explicar o que Jesus queria dizer. Ele não estava proibindo o divórcio em qualquer circunstância, porque, em caso de ter havido alguma atitude imoral ou alguma prática imoral, caracterizando adultério, então se poderia obter o divórcio. Então, essa interpretação é minimalista porque ela pega somente a passagem de Marcos e não leva em consideração as passagens paralelas que expandem o sentido. Divórcio, sendo causado por adultério, ele permite um novo casamento. Ele permite um novo casamento. Eu já vi alguns reformados defendendo uma ideia de que se a aliança for quebrada no casamento, então existe a possibilidade de divórcio. E aí, nisso, abrange várias coisas. Por exemplo, obviamente, uma traição, mas eu já vi até alguns falando em caso, por exemplo, de violência doméstica. Sim, isso aí é que, no caso, focou em Marcos, não é? Marcos só está falando ali, no caso, os evangelhos tocam só no caso de divórcio por adultério. Quando Paulo trata dessa questão, lá em 1 Coríntios capítulo 7, aí ele diz: Isso eu digo a vocês, não o Senhor.
porque Jesus não tinha falado sobre esse novo aspecto, mas Paulo está falando, está legislando em cima do que Jesus disse. E ele diz, se um irmão é casado com uma mulher descrente e ela consente em morar com ele, não deixe. Mas se ela quiser sair, então deixa que vá. O irmão foi chamado à paz. Então, essa é chamada cláusula do abandono. E juntando tudo, nós temos duas razões na Bíblia para divórcio e novo casamento, que é o adultério, Marcos 10, Mateus 5 e Mateus 19, e abandono, 1 Coríntios capítulo 7. Dentro do abandono, a gente inclui a violência doméstica. Tá? Então, a mulher que é agredida, violentada pelo marido, nós cremos que aquilo ali representa um abandono do pior tipo, não é um abandono de corpo presente. Abandonou, mas ficou para bater na mulher. Então, inclusive, é caso para a polícia, deveria ter uma denúncia, é crime. Então, esses casos aí justificam, no entendimento tradicional da igreja presbiteriana, justificam o novo casamento. Perfeito. E seminarista que tem tatuagem assim, você acha que já devia cortar já de vez? Como é que é? Próximo. Perguntando para um amigo meu. Um amigo meu, Não, entendeu? Depende da tatuagem e quando ela foi feita. Eu tenho um presbítero lá na igreja de Orlando que ele tem uma imagem da Virgem Maria aqui na coxa. Ele era coroinha, ele era um católico devoto, tatuou Maria na coxa, que bem grande, e depois se converteu. Né? E não tinha como tirar Maria mais, né, da perna, é complicado. Então, tudo depende da tatuagem, e quando ela foi feita, e o propósito, né? Me preocupa muito mais a razão pela qual a pessoa quer uma tatuagem. Né? O problema maior é o coração, né? Tatuagem é só um reflexo. Sim. Na sua Eu tenho uma pergunta para você. Ah, reverendo. Eu quero saber onde é que você comprou essa meia. Tô Reverendo, é o achando seguinte, muito legal. olha, foi a minha querida esposa, Gabi. Assim, no trabalho eu tenho que me vestir igual um, sabe, quase botar um terno, né? Aí eu falei pro pessoal lá, falei, ó, pelo menos uma parte da minha personalidade eu vou mostrar. E vai ser através da meia, entendeu? A meia do Capitão Tem América. Capitão Ali. América, tem Star Wars, tem tudo aqui. Tá bom. Na sua visão, reverendo, por que está havendo uma expressiva migração de pessoas das igrejas pentecostais e neopentecostais para o meio reformado? Qual o conselho que você daria para essas pessoas que estão chegando nas igrejas reformadas? Essa pergunta é da irmã Raquel. Certo, de fato é verdade, tem havido um êxodo muito grande de pessoas das igrejas pentecostais e neopentecostais e de seitas como Universal, CCB, a Maranata. Então, eu creio que a razão é que, por incrível que pareça, tudo teve essa onda começa durante a pandemia, quando as igrejas foram fechadas e proibidas de funcionar. Então, as igrejas tradicionais, como a presbiteriana, que já tinham uma ênfase muito grande no ensino e que mantinha regularmente programas, canais, podcasts no YouTube, nas redes sociais, com conteúdo doutrinário, elas não podiam se reunir regularmente, fisicamente, mas tinha ainda o recurso da comunicação pela internet. Essas igrejas, elas são igrejas baseadas essencialmente em reuniões presenciais, porque é onde eles fazem coleta, expulsa demônio, unge com óleo. Então, tem que ter a presencialidade para que eles possam fazer. Já as igrejas históricas, como são mais fundamentadas no ensino, isso pode ser feito à distância. O que aconteceu? Essas igrejas fecharam, os membros se viram assim sem... Não tinha nada, eles não dispunham nem nada pela televisão e foram para a internet e começaram a descobrir pregadores reformados ensinando a palavra de Deus. Então, o primeiro interesse deles não foi nem pela fé reformada, mas pela exposição bíblica. Eles descobriram pastores expondo a Bíblia, ensinando a Bíblia. Eu nunca sabia que tinha isso e tal. E aí, isso pegou. E tanto é que esse boom ele acontece durante a pandemia e depois dela. É a descoberta da pregação expositiva
pelos meios de comunicação, o que antes eles não podiam fazer. Era praticamente algumas seitas, como a CCB, impediam, proibiam mesmo os membros de ir para as redes sociais para escutar a pregação de outros que não fossem da própria CCB. Então, eu creio que, em parte, foi esse resultado aí da pandemia inesperado, né? Ninguém esperava isso. E o conselho que o senhor daria para essas pessoas que estão chegando nas igrejas reformadas agora? Elas vão descobrir que existe mais a respeito da fé reformada do que somente a pregação expositiva. E que vai precisar meio que fazer uma reforma na maneira de pensar, na maneira de ver. Alguns conseguem fazer essa transição com mais tranquilidade. Outros entenderam que a justificação é pela graça, mediante a fé, mas não conseguiram ainda entender batismo de criança, batismo por aspersão, a doutrina da aliança, um culto mais simples. Eles têm uma escatologia amilenista, eles têm muita dificuldade, às vezes. E aí o resultado é que vários desses grupos que saem não conseguem se adaptar na igreja tradicional e eles começam novas igrejas, começam novos grupos, igrejas independentes e tudo mais. Então, o conselho que eu daria é que esteja pronto para entender que a reforma protestante é mais do que simplesmente a pregação expositiva, é toda uma cosmovisão que envolve todas as áreas da vida e que precisa saber que leva um tempo até eles se... A dificuldade maior que eles encontram conosco é com o culto, né? Que para eles é muito frio, como hoje, né? Que está muito frio, realmente. Sim. E aí eles vão entender por que somos chamados de sorveterianos, né? Como dar, olha só, como dar à luz pode salvar a mulher? E baseado naquele texto que diz, todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Aquilo ali é só uma questão de pontuação do texto, né? Essa pergunta é da Anônima também. A Anônima está... Ela está mandando ver hoje. Está mandando ver hoje, né? Deixa eu pegar o texto aí, 1 Timóteo 2. Isso é uma dúvida. Que se essa interpretação é essa daí, então mulher solteira vai tudo para o inferno. Deixa eu ver aqui. Olha, eu vou ler aqui como está na NVT, a nova versão transformadora. Diz assim, ó, não foi Adão o enganado, a mulher que foi enganada e o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor e na santidade, com discrição. Então, dando à luz filhos não é colocado como uma condição, é colocado como uma declaração de fato. Quer dizer mais ou menos assim, as mulheres elas serão salvas se continuar a viver na fé. Né? E elas desempenharão o seu papel de mãe, darão à luz filhos, então não é uma condição. Quer dizer, a mulher vai se salvar levando sua vida normal, que naquele tempo o papel tradicional era esse, casar e ter filhos. Então, a salvação pela fé não haveria de interromper esse ciclo normal. Ela vai ser salva mediante a fé e continuar na sua tarefa de casar, ter filhos e assim por diante. A gente tem que lembrar que isso aqui só pode ser entendido à luz do papel tradicional da mulher naquela época. Não é? Perfeito, reverendo. Mais uma pergunta da querida Anônima. Quais estratégias você recomendaria para equilibrar o envolvimento nos assuntos deste mundo, como trabalho, política, relações sociais, com o compromisso de viver de acordo com os princípios do reino de Deus? Estratégias para equilibrar o envolvimento nos assuntos seculares e... Não tem equilíbrio, não. O cristianismo é mais do que ir aos domingos na igreja e você acreditar num conjunto de doutrinas, né? O cristianismo envolve toda uma visão de mundo. A proposta do cristianismo é totalitária, por assim dizer. A fé cristã exige não somente que a gente renuncie a nós mesmos, mas que nós aprendamos a olhar o mundo da perspectiva de Deus. Então, eu tenho que olhar para o meu trabalho do ponto de vista cristão, ver o trabalho do ponto de vista cristão, o lazer do ponto de vista cristão, a diversão, o namoro, o casamento, os meus negócios, como cristão. Eu não posso compartimentalizar. Então, não tem
isso de equilibrar? É uma demanda radical. O cristão é mais do que alguém que simplesmente vai à igreja aos domingos, contribui financeiramente, lê sua Bíblia de vez em quando, mas é alguém que teve as suas relações trabalhistas, sociais, culturais completamente transformadas a partir desse ponto da obra de Cristo em seu favor. Então, o que existe muito hoje é essa dicotomia. A pessoa se declara cristã, ela professa Cristo, mas isso não tem reflexo nenhum no trabalho dela. Por exemplo, na segunda-feira ela age como qualquer pessoa do mundo, né? No trabalho, no trânsito, né? Especialmente no trânsito, né? do mesmo jeitinho como as outras pessoas. Então, eu não vejo como uma questão de equilibrar, do tipo assim, você tem que equilibrar estar no mundo com estar na igreja. Não, nós estamos no mundo, mas não somos dele. Nós temos que ser sal e luz em tudo. Então, todas as áreas da minha vida têm que ser tingidas pelo cristianismo. Isso me leva a outra pergunta aqui que diz: o trabalho é uma bênção ou uma maldição? As duas coisas, né? Deus, quando criou Adão, a primeira providência dele foi botar uma enxada na mão de Adão, né? E mandou ele cuidar do jardim. Depois da queda, maldita é a terra por tua causa. E a terra daria seu fruto, mas mediante o trabalho penoso de Adão. Então, o homem se realiza no trabalho, é uma vocação divina. O apóstolo Paulo diz que quem não quiser trabalhar também não coma. Ele diz lá em Efésios 4 que quem roubava não roube mais, mas trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para ajudar o necessitado. Então, o trabalho é a vocação humana por definição. A gente se realiza no trabalho, a gente faz o bem através do trabalho, a gente glorifica a Deus através do trabalho. Mas, por causa do pecado, o trabalho é penoso, o trabalho demanda de nós, desgasta, traz conflitos, gera inimizades, tira a noite de sono. Então, é uma combinação das duas coisas. O pecado conseguiu tingir uma coisa boa que Deus tinha feito, que era o trabalho, né? E o oposto disso é o ócio, a preguiça, o aproveitar-se dos outros e assim por diante. Tem gente que não tem trabalho por motivo justo, que às vezes não tem oportunidade. Mas tem gente que é preguiçoso, simplesmente. Vamos para perguntas um pouco mais teológicas agora. Mas isso tudo foi teológico. Eu sei, reverendo. Mas agora, assim, é questão de expiação limitada, uns negócios chato. Por que... Aqui é do teólogo Moisés, de 8 anos, de Pelham, New Hampshire. E aí tem uma pergunta dele e da irmã dele, que é a Cecília. Olha só. Por que Salomão, sendo tão sábio, se afastou de Deus? E a segunda pergunta, que linka com essa, é: por que Salomão se envolveu com mulheres pagãs, se ele era o mais sábio de todo mundo? Bom, eu acredito que a razão é que Salomão era sábio, mas ele não era perfeito, né? A sabedoria só alcança sua perfeição na pessoa de Cristo, como Paulo diz, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, o Senhor Jesus era o homem sábio por excelência. Salomão era o homem mais sábio que havia na sua época, mas ainda assim isso não o colocava na posição de perfeito. O caso dele ter se desviado, e particularmente isso aconteceu por conta do casamento dele com mulheres estrangeiras, é que lhe faltou sabedoria para ver que essas alianças políticas, porque esses casamentos eles eram alianças políticas. Salomão era um rei extremamente poderoso, Israel estava no ápice do poder, era um dos poderes dominantes no cenário do Antigo Oriente. E Salomão manteve paz durante o tempo dele, não teve guerras durante o tempo de Salomão, exatamente porque ele fez aliança com o rei do Egito, fez aliança com outros dignitários das nações vizinhas, e essas alianças geralmente eram feitas na base de casamento, né? Salomão casava com a filha do rei e tudo mais. Então, aí foi sabedoria humana, manter a paz através de alianças.
O que ele não calculou é que essas mulheres, uma vez que elas não eram convertidas, elas trariam para Jerusalém os seus ídolos, que foi realmente o que aconteceu. Está escrito lá que depois que ele ficou velho, as mulheres corromperam o coração dele. Levaram ele, e aí isso mostra a influência da esposa, né? Levaram Salomão a construir altares para os seus deuses, a adorar os deuses juntamente com elas, e no final Salomão se corrompeu. A nossa esperança é que alguns acham que o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão no final da vida, onde ele agora olha para trás e reflete em toda a vaidade, a nulidade de ter tudo aquilo ali, e ele termina dizendo que a soma de tudo é você temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, alguns acham que isso aí é a expressão do Salomão idoso, convertido, né, arrependido da tolice que ele fez. Perfeito. Essa daqui é da Valkyria, de Everett. Ela diz assim: o que significa expiação limitada ou redenção particular? Significa que Cristo morreu somente pelos eleitos e não pelo mundo todo. Significa que a culpa que ele levou, que ele pagou na cruz, foi somente dos predestinados, dos eleitos por Deus, e não a culpa do mundo. Ele teria morrido pelo mundo em termos de suficiência. Vamos supor que se Deus tivesse querido salvar o mundo todo, haveria virtude suficiente no sangue de Cristo para perdoar o pecado da humanidade toda. Porém, o sacrifício de Cristo só é eficaz nos eleitos. Então, Cristo, na verdade, morreu na cruz não para dar a oportunidade para qualquer pessoa se converter, mas ele salvou pecadores na cruz. Todos aqueles por quem Cristo morreu serão efetivamente salvos. Então, quando a gente fala expiação limitada, está dizendo, é um termo que a gente não gosta muito, eu pelo menos não gosto muito, mas quer dizer que a morte de Cristo limitou-se aos eleitos. Eu prefiro expiação eficaz, para dizer que todos aqueles por quem Cristo morreu serão efetivamente salvos. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão. Então, esse é um dos pontos dos 5 pontos do calvinismo e é o mais disputado, o mais debatido, é exatamente esse aí. É possível ser um calvinista de 4 pontos? Não. Isso aí é um molinista. Dá para explicar um Juan de pouquinho? Molina. Dá para explicar um pouquinho o que é o molinismo? Molinismo é uma teoria que surgiu um pouco depois da Reforma Protestante, defendida por um monge espanhol chamado Juan de Molina, que ele acreditava na predestinação. Ele acreditava que, aliás, ele não acreditava na predestinação. Ele acreditava que Deus sabia o futuro. A soberania de Deus era baseada no fato de que Deus sabia todas as possibilidades de um determinado fato. Por exemplo, o sujeito chegava numa encruzilhada e Deus não tinha determinado que ele iria para a direita ou para a esquerda, mas como ele é onisciente, ele saberia exatamente todas as possíveis alternativas que aquele homem poderia escolher e as consequências de cada um. Então é chamado conhecimento médio, não é? Conhecimento médio. Então, Deus não decretou nada, ele apenas olhou para o futuro, viu todas as possibilidades, e aí ele teve um educated guess, né? Ele teve um cálculo informado sobre qual seria a decisão que o homem tomaria, e ele age com base nesse conhecimento médio. Então, você tem hoje pessoas como o William Lane Craig, que é um grande apologeta cristão, mas que é molinista. Ele vai nessa linha aí. O número é pequeno, porque os molinistas não são aceitos nem pelos arminianos e nem pelos calvinistas, né? É uma tentativa de ficar no meio aí, mas geralmente quem fica no meio apanha dos dois lados. Então, a gente não... Eu, particularmente... Eu acho que não tem fundamento absolutamente nenhum isso aí e acaba reduzindo Deus à escolha humana. Não faz sentido, não. Você já viu aqueles vídeos na internet
que o cara chega e fala assim, Romário ou Ronaldinho? Aí o cara fala, Romário. Aí fala, tá bom, Romário ou Maradona? Aí o cara fala, Maradona. Aí Maradona ou Pelé, entendeu? Vou fazer com o senhor aqui, Já vi, só já que de teólogos, entendeu? Tá bom, vamos E eu lá. não vou colocar teólogo brasileiro, não. Não porque, né? Sim, sim, Nada, sim. não quero complicar ninguém aqui. Mas olha só, vamos começar? Manda bala. John MacArthur ou John Piper? Piper. Piper ou Tim Keller? Piper. Piper ou D.A. Carson? Carson. Carson ou Paul Washer? Carson. Carson ou Douglas Wilson? Carson. Carson ou Martin Lloyd Jones? Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones ou Francis Schaeffer? Martin Lloyd Jones. Lloyd Jones ou Van Til? Lloyd Jones, ainda. Lloyd Jones ou John Owen? John Owen. Não, daí. John Owen ou Jonathan Edwards? Jonathan Edwards. Edwards ou George Whitfield? Edwards. Edwards ou... Vou fazer aqui só porque está aqui, né? John Wesley. Próxima. Edwards ou Spurgeon? Essa é difícil. Como teólogo, Edwards, como pregador, Spurgeon, sem dúvida. Então, eu vou ficar ainda com o Edwards, que era mais completo. Edwards ou R.C. Sproul? R.C. é muito bom, mas não bate o Edwards, não. Acabou, era isso que eu tinha. Pronto. Entendeu? Então, Edwards, campeão aí da Copa Sem dúvida. Augusto Nicodemos de Teologia. Vamos lá, mais uma. Olha só, hein? Simonton, Simonton. de Needham, Massachusetts. Ele pergunta o seguinte: no Jardim do Éden, haviam duas árvores especiais, a da vida e do conhecimento do bem e do mal. Qual era o objetivo da árvore da vida, uma vez que, se Adão e Eva não pecassem, eles viveriam para sempre? Eles viveriam para sempre comendo do fruto. É simplesmente o meio pelo qual eles viveriam eternamente. Certo. Deus poderia dar vida eterna direto, ou ele pode dar a vida eterna através do comer do fruto. A gente tem que lembrar que Deus nem sempre age de maneira imediata, quer dizer, sem meios. Deus age, a maioria das vezes, Deus está agindo de maneira imediata, ou seja, através de meios. A gente pede para Deus curar uma pessoa, provavelmente Deus vai atender aquela oração através dos remédios, através da medicina. Pode haver situações em que Deus dispense tudo isso e cure a pessoa de maneira imediata. Então, Adão e Eva, eles viveriam eternamente mediante o comer da árvore da vida. Tanto é que, quando são expulsos, o argumento da Trindade, na conversa que eles tiveram entre si, é para que ele não coma da árvore da vida e viva eternamente, vamos ter ele para fora do jardim. Então, era um sinal de que eles se alimentariam da árvore da vida e viveriam eternamente enquanto fizesse isso. Quando foi cortado o acesso à árvore da vida, eles viveram ainda mais 900 anos, mas morreram. Mais uma do Simonton. Olha só. Jesus, para ter sido 100% homem, precisaria de um corpo e espírito típicos de um ser humano. Jesus teve um espírito típico dos seres humanos ou o seu espírito era da própria divindade? Se teve um espírito típico de um ser humano, onde está esse espírito? E se o seu espírito era de uma própria divindade, era de sua própria divindade, mesmo assim podemos considerar Jesus sendo 100% homem? Jesus era 100% homem, tinha uma alma, um corpo, uma mente, um espírito, um coração, uma consciência totalmente humanos. A única diferença nossa é que ele não tinha pecado, mas ele era tão humano quanto nós somos. E, ao mesmo tempo, ele era plenamente divino. O que Simonton está querendo saber é a resposta de uma questão que vem sendo debatida desde o século II, a respeito da pessoa de Cristo, e que ninguém tem uma resposta para isso, que é exatamente essa união hipostática das duas naturezas, que não se separam, não se misturam, não se confundem,
mas são distintas, não formam uma terceira natureza e coexistem na mesma pessoa. Então, a fé, ela abraça conjuntamente verdades que parecem contraditórias. Então, eu abraço essas duas verdades que parecem contraditórias sem saber a explicação de como elas se relacionam. É a mesma coisa com relação à Trindade, a mesma coisa com relação à soberania de Deus e à liberdade humana. A fé abraça essas verdades que parecem contraditórias. Mas uma da Anônima Hoje, Anônima e Simon Tão resolveram demais. tocar o terror no barraco, né? Sim. E essa aqui é sobre Maria. Ela pergunta assim: posso dizer que Maria é mãe de Deus? Porque se eu disser que Maria é sua mãe, da parte humana de Jesus, posso me tornar um nestoriano. A gente tem que lembrar o contexto em que o Concílio de Éfeso, no século IV, fez a declaração de que Maria era Theotokos. O que se estava discutindo era exatamente o nestorianismo. Então, o Nestório dizia que fazia uma separação muito aguda na pessoa de Cristo, a ponto de dizer que não eram duas naturezas, mas eram duas pessoas distintas, e ele queria eliminar mais a natureza divina de Jesus. Ele não queria dar atenção, não queria dar o devido valor. Então, para dizer que Jesus era divino, e sempre foi, desde a sua concepção, eles disseram que Maria era mãe não da natureza humana de Jesus, mas ela era mãe do Jesus completo. Então, uma vez que o Jesus completo ele é Deus, então Maria é mãe de Deus. Mas nunca os teólogos de Éfeso quiseram insinuar que Maria gerou Deus. Então, uma tradução melhor para a Theotokos seria que Maria é a portadora do Deus homem. Ela é a portadora do Deus homem. Cristo foi gerado no ventre dela pelo poder do Espírito Santo. Cristo obteve dela a sua natureza humana, preservada do pecado pelo poder do Espírito Santo, mas em nenhum sentido ela é a geradora de Jesus enquanto Deus, em nenhum momento. Então, a gente, feita todas essas qualificações, eu tenho duas opções. Eu posso dizer Maria é mãe de Deus e fazer todas essas explicações, ou então simplesmente dizer, não, ela não é mãe de Deus, ela é a portadora de Deus, ela foi escolhida para, no seu ventre, ver gerado o ser que é Deus e homem ao mesmo tempo. Porque o erro foi mal formulado, isso aí foi uma má formulação do Concílio de Éfeso, tanto é que é a partir desse concílio que começa a mariolatria na igreja. As primeiras catedrais em honra a Maria, elas são criadas e erigidas, construídas a partir da decisão de Éfeso de chamá-la de Theotokos. Então, foi mal formulado. Era uma afirmação cristológica, né? Era uma afirmação cristológica. Mas o ser humano é complicado. Eu tenho uma história aqui para ler. Entendeu? Uma pergunta assim, vou fazer o possível aqui para ler até meio rápido. É do Fernando de Santo André. Eu nasci em um lar cristão, aceitei a Cristo como Salvador e ainda criança fui batizado. No entanto, tem alguns problemas de insegurança e por isso a questão da certeza da salvação se tornou um tema delicado na minha vida adulta. Por conta das minhas dificuldades em determinar se eu sou realmente salvo, se eu realmente tenho fé em Deus e em Jesus, ou se somente vivo como um cristão por conta da forma como fui criado. Eu tenho ciência de que a minha fé é falha e manifesto a Jesus que, mesmo a minha fé sendo falha, entendo que Ele pode me salvar e que tenho o desejo de ser salvo por Ele. O fato de eu desejar ser salvo e querer ter fé o suficiente para que eu seja um daqueles que Jesus não lançará fora, isso é um problema? Tenho medo de acabar sendo um daqueles que Jesus vai falar Senhor, Senhor, e não entrará no reino dos céus. Certo. Eu acho que esse conflito em si, ele já revela que... como é o nome dele? Fernando. Já revela que o Fernando é crente. Porque só um crente verdadeiro tem um conflito dessa natureza.
quem não é, não... Tem outra coisa também. A gente tem que lembrar que a certeza de salvação, ela não está ligada à justificação, mas à santificação. Essa aqui é uma diferença entre Calvino e os puritanos. Calvino acreditava que a certeza de salvação estava ligada à fé salvadora. Ou seja, quem cresce teria, por definição, certeza de que creu. E a certeza de salvação está ligada àquilo ali. A pessoa que tem fé, ela tem a certeza da fé, uma convicção íntima de que ela é salva e que a sua fé é genuína. Os puritanos, que são a segunda geração de calvinistas, eles examinaram esse assunto, eles disseram não. A fé não está ligada à justificação, a certeza de salvação, perdão, não está ligada à justificação, mas está ligada à santificação. Então, é possível alguém ser salvo, ter fé e ainda duvidar. E não tem essa... Ele diz isso baseado lá na 2 de Pedro, capítulo 1, onde Pedro diz assim: procurai, irmãos, com diligência cada vez maior, fazer firme a vossa vocação e a vossa eleição. Quer dizer, Pedro está encorajando os seus leitores a procurar a certeza de salvação, a ter cada vez mais certeza. E o Martin Lloyd-Jones defende isso muito bem. Defende isso muito bem. Ele diz que uma das coisas mais importantes na vida do cristão é ele atingir esse grau de segurança da sua salvação em Cristo Jesus, porque é disso aí que vem ousadia, coragem, força para você enfrentar as provações, porque você está seguro de que você está perdoado e que a morte não pode separar você de Deus, nada pode separar você de Deus. Então, alcançar esse nível de segurança, Martin Lloyd-Jones chegava a dizer que isso é o batismo com o Espírito Santo. Ele chega a dizer que é uma segunda experiência isso aí. A primeira, você é salvo, não é? E num segundo momento, você recebe a plena convicção, a ousadia que vem da plena convicção de que você, de fato, é crente em Jesus. E ele diz que a razão porque tem tanta gente nas igrejas que são crentes verdadeiros, mas são apáticos, são medrosos, não têm convicção, é que falta essa certeza plena que é dada pelo Espírito Santo de que ele é salvo e que pertence a Deus. Porque se eles tivessem, eles não teriam medo de falar de Cristo, enfrentar o pecado, ir contra a corrente e tudo mais. Mas é exatamente porque falta é que você encontra a maior parte da igreja imersa nesse nevoeiro, nesse fog em que você não vê as coisas com muita clareza e tudo mais. Então, no caso do Fernando, ele pode ser um caso desse. Ele é crente, indica, mas ele está em busca da segurança da salvação. O problema dele não é buscar a salvação, mas buscar a segurança da salvação. São duas coisas diferentes. Muito bom, reverendo. Certo. Essa daqui é da Ana Flávia, de Wayland. É a Aninha? Ô, Aninha. Poderia nos oferecer uma breve explicação sobre o milênio bíblico, por gentileza? Está acontecendo, começou com a ressurreição de Cristo e termina com a volta dele. Você pediu breve, né? Rapaz, muito bom, reverendo. Eu estava procurando a pergunta aqui ainda, a outra. Tá bom. Olha só. Essa aqui é da Joana, de Malden. Ela diz assim, a Joana: quando estamos em pecado e não conseguimos sair dele, a mentira, por exemplo, as nossas orações são em vão? Não, se a sua primeira oração, não se você começar a sua oração assim: Senhor, eu sei que eu tenho mentido, eu sei que isso é pecaminoso, eu sei que tua palavra diz que nós devemos ser sim, sim, não, não. Eu te peço perdão de todo o coração. Agora, eu quero pedir ao Senhor isso aí. Me dá um namorado, me arruma um emprego, ou qualquer coisa dessa natureza. Se houver arrependimento, quebrantamento e disposição de mudar, então as orações não serão interrompidas. Porque o problema não são os nossos pecados. O problema são os nossos pecados não tratados.
não confessados e não arrependidos. Então, se há uma confissão sincera, um reconhecimento sincero, Deus perdoa e vai nos atender. Mas se a pessoa é mentirosa, quanto mais, não se arrepende, a gente não sabe nem se ela é crente, né? Em um mundo tão secularizado, pergunta o presbítero Ebenezer, como nós, pais, igreja e lideranças, podemos ajudar, preparar e orientar os nossos jovens e adolescentes a permanecerem firmes na sua fé diante das pressões sociais, ideologias, internet e tantos outros fatores? Algumas coisas. Primeiro, fazer o que os pais sempre tiveram que fazer desde o período do Antigo Testamento. Lá, Moisés ensinou os pais a inculcar a fé nos filhos, dizendo, você fala desse livro da lei para os seus filhos, andando, caminhando, sentando, levantando, comendo, o tempo todo, ata as palavras desse livro na sua testa, na mão, nos pés. Então, desde o período do Antigo Testamento, que a orientação é para que os pais inculquem, é mais do que ensinar, inculcar, não é? Inculcar no coração dos filhos a palavra de Deus, ensinar a verdade bíblica e o Evangelho faz o resto, não é? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, é importante que os pais eles entendam a geração em que os filhos estão vivendo, a procurar compreender como pensa essa nova geração, quais são as principais ameaças que os filhos vão encontrar no high school e depois no college, e estar preparado para responder em casa algumas desses questionamentos. Uma terceira coisa que eu creio que é muito importante é que os pais devem saber que, por mais que eles criem os filhos bem, ainda assim eles não têm o poder de converter os filhos. No máximo, a gente alcança o ouvido dos filhos. O coração, só quem alcança é o Espírito Santo. Então, pode acontecer de crianças que foram educadas num lar cristão, foram à igreja desde cedo, aprenderam o Evangelho, mas chegam numa certa idade, ela decide não vai seguir a fé dos seus pais e, por motivos vários, ela vai seguir o mundo. Pode acontecer. E, pastor, mas ir lá, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda depois, se for velho, não vai se desviar dele. Você tem que lembrar que o livro de Provérbios não é um livro de promessa, é um livro que reflete a observação dos sábios de Israel. Então, normalmente, isso era o que os sábios veriam, e dizem, normalmente, uma criança vai seguir a educação que ela recebeu. Há exceções? A Bíblia está cheia de exceções. O profeta Samuel, homem de Deus, os 2 filhos, né, eram ímpios, foram castigados exatamente por isso. Reis piedosos, como Ezequias, teve um filho ímpio que desfez toda a obra de reforma que ele fez. Então, é possível acontecer. E isso é bom porque tira dos pais um peso que tem. Às vezes os pais carregam o peso de filhos desviados como se a culpa tivesse sido exclusivamente deles. Eu vou dizer a você o seguinte, se seu filho é crente, não é por sua causa, mas é apesar de você. Né? É salvo apesar de você. Você vai errar como pai, vai errar como mãe, você vai falhar na educação, e se a criança permanecer, a glória toda é de Deus, não é sua. E isso é bom porque tira um fardo do coração dos pais que se condenam porque o filho está desviado e tudo mais. Ensine a palavra de Deus, dê exemplo, ore, compreenda a época que seu filho vive e deixe o resultado nas mãos do Senhor. A anônima pergunta, eu fui chamada para ter o máximo de filhos possível? Tenho medo de estar pecando em limitar. Os extremos seriam... Bom, um extremo seria um casal saudável, casal cristão saudável, que pode ter filhos e resolve não ter filhos porque quer se dedicar à realização profissional, a desenvolver a carreira, adquirir uma segurança financeira e tudo mais. Isso aí eu acho que precisa ser tratado pastoralmente. Porque é que um casal cristão, saudável, jovem,
se recusa a ter filho. Parece um motivo. Qualquer motivação que aparecer me parece vai ser egoísmo, no fim. Então eu acho que isso é um extremo. O outro também é a irresponsabilidade. Você colocar tantos filhos no mundo de uma maneira irresponsável. Quando eu falo irresponsável, é sem ter as condições, os recursos, prejudicando a própria esposa, né, a própria mulher, que é que mais sofre com isso aí também. Precisava examinar cada caso, né? Cada caso é um caso diferente. Eu acho que os extremos aí têm que ser evitados. Agora, se o casal quer ter filhos, é um casal saudável, tem condições de ter filhos, não há limite. Na Bíblia não coloca. A minha esposa tem 7 irmãos. Eu tenho 4 irmãos. Tivemos 4 filhos, eu queria 5. Nós queríamos 5. O nascimento da última, a quarta, foi um pouco complicado, por isso a gente parou no número 4, mas a gente ia para o número 5, não é? Então, não creio que há limites, mas precisa ter um pouco de sabedoria para não ir além do que, não dar um salto maior do que as pernas permitem, né? O ponto é que, biblicamente falando, não tem um número. Esse número tem que ser definido pelo casal diante de Deus, evitando esses extremos aí que eu falei. Sim. Nós temos aqui mais 2 perguntas e depois eu gostaria de abrir, pelo menos por 10 minutos, para a audiência também fazer perguntas. Então, se vocês tiverem alguma, já fica mais ou menos preparado aí. A gente vai até 10h20, então a gente tem tempo suficiente também. Eu tenho aquele bate-pronto, né, que o pastor Ângelo sempre faz com você. Um livro. Aí você fala, qual o melhor time do mundo e por que é o Flamengo? Aí você responde. Esse tipo de coisa. Vamos lá. Essa aqui é do Felipe Vanderlei. Também é um jovem teólogo. Quantos anos Felipe Vanderlei tem? 12. Eita, bem aqui, inclusive. Quer fazer a tua pergunta, cara? Vem cá, cara. Tá, ele diz assim, ó. Matusalém morreu no dilúvio? Ele diz, é uma pergunta interessante, é possível. A Bíblia diz que ele era o homem, a Bíblia dá a idade dele, mas não diz se ele andava com Deus. Não é verdade? O único daquela genealogia pré-diluviana que é dito que andava com Deus é Enoque, e depois Noé. Mas não é dito que, por exemplo, Matusalém era um servo de Deus ou que andava com Deus. O que a gente sabe é que ele teria idade para alcançar até o dilúvio. Se você fizer o cálculo da genealogia, fizer o cálculo da cronologia, levando em conta, considerando que as idades ali, considerando que os nomes eles são de pessoas que vieram imediatamente depois da outra. O que eu quero dizer é o seguinte, quando diz assim, Zé gerou a João, viveu 200 anos e morreu. Aí João gerou a Severino, viveu 300 anos e morreu. Se um vem imediatamente depois do outro, você pode calcular pela idade quanto tempo houve de Matusalém até o dilúvio. Mas o problema é que genealogia bíblica ela não é como os registros que a gente tem hoje. Ela identifica as pessoas mais importantes daquela linhagem. Pode ser que entre José e João decorreu um gap aí de 1000 anos. Então, só para explicar, quando você pega as genealogias e entende que elas refletem uma linha contínua, sem espaço entre os nomes, você pode calcular o dia em que o ano em que o mundo foi criado. Isso é um cálculo feito por um bispo anglicano na Idade Média. Ele chegou a dizer que o mundo foi criado no ano 4000, a 100 e pouco antes de Cristo. Ele calculava exatamente o ano que o mundo foi criado. Mas esse cálculo é impossível de fazer, porque ele parte do pressuposto
que aqueles números são a idade daquelas pessoas. Essas pessoas são uma que veio imediatamente depois da outra. Mas, às vezes, está dizendo o nome de um pai e do tetraneto dele, pulando todas as 2, 3 gerações. Então, por isso que é impossível a gente calcular a data da criação do mundo, a data em que Adão foi criado, a partir daquela datação ali, né? Viveu tantos anos. Então, não sabemos se Matusalém ele viveu o tempo suficiente até o dilúvio. Mas se ele viveu e não era de Deus, ele morreu no dilúvio juntamente com o resto da humanidade, com certeza. O problema é que a gente não tem elementos para dizer, tá? Falta informação. Nossos diáconos estão prontos aí com o microfone e tudo mais. Eu gostaria de começar ali com o Serginho, que ele já tinha pedido. Maneira, Serginho. Bom dia, pastor. Prazer falar com o senhor. A gente lendo a genealogia lá em Mateus, fala sobre, né, desde o início até José, né, e depois em Jesus. Se Jesus não era filho de José, como justificar a linhagem dele de Davi, se ele não é filho de José? Certo. É porque a genealogia ela não era necessariamente baseada no sangue. Duas explicações. Primeiro, não era necessariamente baseada em sangue, mas podia ter filho adotado que herdava o nome do pai e era o legítimo herdeiro. É possível. Então, não seria algo estranho para aquela época dizer que Jesus era descendente de José. Não era de sangue, mas legalmente, dentro de como funcionava a genealogia judaica, era perfeitamente legal. Isso é uma possibilidade. A outra é que, em Lucas, você tem a genealogia de Jesus pelo lado de Maria. E Maria é descendente de Davi. Ela é descendente de Davi também. Então, ou por um lado ou por outro, você pode responder essa questão. Ou pela prática da genealogia, como é que era se contado, não necessariamente pelo sangue, e pelo lado de Lucas, que é uma genealogia diferente, que é explicada porque está traçando via Maria. Presbítero Cacheta. Pastor, os mormons são uma seita também. Eu não ouço ou não vejo falar sobre conversão deles. O senhor tem alguma informação para a gente? De mormons se convertendo? Não. Eu sei que tem livro escrito por ex-mormon a respeito do mormonismo, vários. Eu me lembro na época que eu estava pesquisando sobre o mormonismo, que eu me deparei com um testemunho de ex-mormons, pessoal que saiu de lá e que escreveu a respeito do que é que o mormonismo realmente era. Mas eu, pessoalmente, não conheço nenhum caso de conversão de mormonismo ao cristianismo histórico. Não conheço. Deve haver. Deus tem seus eleitos em todo lugar. Ali, ó. Não sei nem o nome. Tem lá na frente que foi primeiro? Douglas, manda ver. Depois o irmão Eli aqui atrás. Primeiramente, a paz do Senhor, irmão reverendo. Ah, meu Deus. Foi mormon, olha. Eu tô achando que ele tá assim, aqui, eu quero aqui, ó. A pergunta eu fazer? Não, olha aí. Foi mormon. Ah, tá. Um exemplo aí. Que benção, irmão. Okay. Primeiramente, paz do Senhor, reverendo. Eu queria só saber se... Ai, tô tremendo aqui, desculpa. É uma pergunta, tipo assim, eu tô meio curioso, sabe? Só que... Ai. Eu estou curioso também, pode... Desculpa. Então, nós sabemos que Deus criou o céu e a terra, um céu, um sol para a gente, uma terra maravilhosa. E como sabemos, nós somos os primeiros seres, desde o começo, vendo pela história de Adão e Eva, certo? Eu queria só saber como os dinossauros, onde eles se encaixam nisso tudo. Eu queria saber. Certo. Tem algumas hipóteses a respeito dos dinossauros, né? Que eles foram extintos no dilúvio. Alguns acham que não, que eles foram preservados na arca e depois do dilúvio eles se extinguiram como raças
como outras raças, outras espécies, né, de animais se extinguiram também. Alguns acham que já antes do dilúvio teve uma catástrofe que aniquilou os dinossauros. Alguns acham que os dinossauros, eu acho que os dinossauros eram contemporâneos do ser humano, sem dúvida nenhuma. Eles foram criados lá no dia da criação, em que Deus criou os animais. Mas o desaparecimento deles continua sendo um mistério. Com certeza, a gente sabe que eles existiram, isso aí não tem como negar, não é? A arqueologia é muito clara. Não há, alguns acham que há traços disso, de alguns remanescentes na própria Bíblia. Há um monstro que é mencionado no livro de Jó, que é chamado de Leviatã ou Behemoth, que não se encaixa na definição, na descrição de nenhum animal que a gente conhece. Ele, às vezes, parece um crocodilo gigante, às vezes parece um hipopótamo, mas ele é chamado de Behemoth ou Leviatã, e que vivia nas águas. Então, alguns acham que era um tipo de dinossauro remanescente que havia na época de Jó. Então, há várias hipóteses, nenhuma definitiva, e a gente permanece esperando aí, talvez, alguma descoberta arqueológica que elucide o mistério. Mas eu, pessoalmente, não tenho problema nenhum em dizer que o homem era contemporâneo dos dinossauros. Eles se extinguiram, a gente não sabe quando, se foi antes ou depois do dilúvio. E é isso aí. Mas nada disso compromete o relato bíblico, não, da criação. Não compromete, não tem dificuldade nenhuma. Tem um livro do Adalto Lourenço que fala bem sobre isso aí, quando ele trata dessa questão das origens. Eu creio que o título do livro é esse mesmo. E tem uma seção sobre os dinossauros que é muito interessante, valeria a pena ler. Tá? Adalto Lourenço. Acho que a igreja conhece, não é? Sim. Adalto. Eu já veio aqui. Eu queria abrir para mais uma pessoa, porque depois a gente ainda... Eu vou até 10h10, eu achei que era 10h20, Não deixa esse mas é menino 10h10. perguntar, não, porque as perguntas dele é muito cabulosas. É difícil. Então, vamos lá naquele canto lá, com o diácono Fábio. Levanta aí, Fábio. Pastor, bom dia. O senhor tem trabalhado com imigrantes na Flórida e aqui, e eu queria saber, na opinião do senhor, qual que é a principal diferença que o senhor vê entre a igreja no Brasil e a igreja imigrante, e qual o principal conselho que você daria para os cristãos que congregam em igreja imigrante aqui nos Estados Unidos? Tá, eu estou só há um ano trabalhando como imigrante e no meio dos imigrantes, não é? Então, eu ainda tenho muita coisa a aprender nessa área aí. Pelo que eu vi, até agora, pelo que eu sei, a principal diferença que eu notei no meu trabalho pastoral, na abordagem que eu preciso ter, é lembrar que a maior parte, não todos, mas a maior parte dos imigrantes veio para os Estados Unidos em busca de prosperidade, de uma vida melhor, e, portanto, eles são muito focados nessa questão do trabalho, de prosperar, de adquirir, de vencer financeiramente na vida. Então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Quando você vai fazer a aplicação de um sermão, quando você vai aconselhar uma pessoa, quando você vai ajudar alguém, tem que lembrar que ela é muito voltada, focada nisso aí. Essa é a razão pela qual ela está aqui. Né? Eu estou dizendo, não é geral isso, mas a maioria dos casos é isso aí. Então, essa é a principal diferença que eu tenho notado. Não é que não tem isso no Brasil, mas, com certeza, no ambiente de imigração, isso é muito mais óbvio, né? Muito mais sensível à busca da prosperidade financeira. Então, eu tenho que calibrar a minha pregação, minha orientação, meu aconselhamento para essa realidade, sempre levando em consideração isso aí. Não é? E você pediu a questão do conselho, não é isso? O conselho é não deixar o desejo de... Você pode ter vindo para os Estados Unidos, a princípio, movido por esse desejo de prosperar. Talvez aqui você encontrou a Cristo, talvez aqui você encontrou uma igreja boa, verdadeira. Não deixa o desejo de prosperar, de ficar sólido financeiramente, sobrepujar os interesses do reino de Deus. Aí eu sei que vai entrar a questão da legalidade, documentação, que é um caso complexo, eu ainda estou aprendendo como é que funciona, ainda não entendi como é que funciona o direito aqui nos Estados Unidos, né?
essa questão, que parece contraditória às vezes. É muito mais nuanceado do que a gente pensa. Então, o que eu diria para o crente é que ele não deveria deixar o desejo dele de procurar uma vida melhor ser tão dominante a ponto de que ele incorra em ações e atitudes que não estão de acordo com a palavra de Deus. Temos documentais, enfim, uma série de outras coisas, estratégias que não... Precisa ter cuidado com isso. O amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. Então, vamos pensar nisso aí. Tá bom? Perfeito. Eu agradeço a audiência. Nós não temos mais tempo, mas teve aqui umas 4, 5 perguntas. Foi bom, né? Eu tenho mais algumas aqui, reverendo, para a gente finalizar. Vamos naquele bate-pronto. Mas antes dessa, eu quero fazer uma pergunta da audiência também, que chegou aqui no meu ouvido. A pessoa é muito tímida. Não queria falar, mas a pergunta é sobre maldição hereditária. Se isso existe. 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 Está lá em Êxodo. Eu castigo a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem e não guardam os meus mandamentos. Como que a gente quebra essa maldição aí? Conversão. Quando a pessoa se converte, Converteu, quebrou? converteu, quebrou. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas precisa velhas ir passaram. Passar por Não, isso é conversa, quebra mesmo? de maldição, isso tudo. benzer água, nada disso? Nada, precisa não. acredito. A obra de Cristo é completa. Ele foi feito maldição em nosso lugar. Levou sobre si as nossas maldições. Né? Perfeito, reverendo. Vamos lá então, bate pronto, hein? Rápido. Livro preferido do Antigo Testamento. Gênesis, Livro preferido do Novo Testamento. Romanos, Personagem bíblico que mais te inspira. Paulo, Um teólogo reformado que influenciou sua caminhada. Sproul, Qual livro todo cristão deveria ler tirando a Bíblia? Peregrino, de John Bunyan, Uma doutrina reformada que o senhor considera essencial. justificação pela graça mediante a fé, sem as obras da lei. Uma heresia moderna que mais te preocupa. Uma heresia moderna que mais me preocupa. Rapaz, o problema é que não falta, o problema é que tem muito, e eu tenho que escolher uma só. Ou não né? moderna, né? Uma heresia. Que me preocupa muito. É a doutrina católica de que a igreja é quem fez a Bíblia e não o contrário. Uma pregação que marcou sua vida. Levíticos, feita pelo meu sogro, pregação que durou 2 horas no Congresso Nacional de Evangelização em Belo Horizonte, onde ele fala do processo de ordenação dos sacerdotes, que consistia em lavagem da roupa, do corpo, colocar óleo, primeiro sangue na orelha, na mão e no pé, e depois a unção de óleo. E ele exemplificou como isso representa toda uma etapa de consagração. Aquilo marcou minha vida. Calvino ou Lutero? Calvino. Lutero é bonzinho, mas Calvino é melhor. Uma prática devocional que você recomenda? Lectio Divina, orar em cima da Bíblia. Explica mais um pouquinho. Em vez de você ler primeiro a Bíblia, você está no seu escritório, no seu quarto, onde você estiver. Você lê a Bíblia 10 minutos e depois você ora. Você vai orando à medida que você vai lendo. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Senhor, te agradeço porque tu és o meu pastor. O senhor está dizendo aqui que nada vai me faltar, mas eu estou sem emprego. Né? Por favor, tenha misericórdia de mim. Deitar-me faz em verdes pastos. Senhor, os pastos aqui não estão verdes, não. Está difícil, eu estou tendo dificuldades. Eu estou me lembrando de fulano de tal que está passando necessidade, Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum. Senhor, eu estou doente. A morte, estão dizendo que minha morte é inevitável, mas eu sei que o Senhor está comigo. Né? Eu obrigado pela sua presença comigo. Ore a Bíblia. Chama-se Lectio Divina. É uma prática da Idade Média. O que é mais difícil, escrever um livro ou pastorear uma igreja? Eu gosto dos dois. O
O mais difícil é pastorear, sem dúvida. Uma qualidade essencial para um pastor. A única coisa que o pastor tem é o nome dele. Se ele perder isso, ele perdeu o pastorado. Ele pode ser o que ele for. Então, ele precisa ser irrepreensível, não perfeito, mas ele não pode ter uma mancha no caráter dele que o faça conhecido. Tipo assim, todo mundo sabe que o pastor fulano de tal é um mentiroso. Né? Ou então, todo mundo sabe que ele ele gosta de ostentar, ou então ele é vaidoso. A única coisa que o pastor tem é a reputação dele. Ele pode até ser um bom pastor, ter um bom ministério, mas se a reputação dele for manchada por algum ato que ele cometeu, para ele passar por cima disso aí, é diferente das outras profissões. Você pode ter um médico que o cara é um adúltero, um miserável, mas é excelente naquilo que ele faz. Para você marcar uma consulta com ele é 1 ano. Mas o pastor não. O desempenho dele vai depender do nome dele. Do nome dele. Já que o senhor mencionou isso, a última era como que o senhor gostaria de ser lembrado? Então, se fosse a gente completar a frase, né? Augusto Nicodemos foi fiel até o fim. Amém. Só isso. Amém. Irmãos, são 10h10, nosso tempo se findou. Eu gostaria de agradecer aos irmãos pela paciência e também ao reverendo Nicodemos pela oportunidade que o senhor nos deu hoje de aprender com o senhor. Muito obrigado, viu?